nesse tamanho de universo que nós vivemos, não é possível que não exista nenhum tipo de manifestação de vida fora daqui. Mas quem vai falar desse assunto é um especialista, alguém muito querido e respeitado. Ele tem o maior canal, a gente fala em nichar conteúdos, né, professor? Na internet, o maior canal do YouTube sobre o assunto, seguramente em todo o Brasil, talvez um dos maiores do mundo, né, professor? Eu já não Bem-vindo. sei, do mundo eu já não sei. Obrigado, pessoal. Prazer recebê-lo. Prazer estar aqui com todos vocês. Existe vida extraterrestre, professor? Uma vez eu estava num programa de televisão da TV Bandeirantes, aí há uns 20, 30 anos atrás, né, que tinha a Silvia Popovic, aquele monte de gente, aquela casia para fazer os debates, né? E aí tinha a rodada final. A rodada final era exatamente essa. Você acredita que estamos sós no universo? Esse era o tema, né? Pergunta final, a rodada final. E eu era o último da... Então, todo mundo foi respondendo. Quando chegou em mim, ela abriu a câmera em mim e falou: professor, o senhor acredita que nós estamos sós no universo? E a minha resposta foi essa: não. Nós não estamos sós no universo. É somente o homem que está só dentro de si mesmo. Explica. A consciência humana é uma prisioneira deste corpo físico, né? E um dos maiores sentimentos que cada um de nós vivencia nessa vida quando a gente nasce é a solidão, né? Quando você fica doente, você vai sozinho para o hospital. Você não leva sua mãe, seu pai, sua namorada. E o dia que você morrer, você vai sozinho no caixão. Você vai desvendar toda essa jornada solitária. Então, a vida do ser humano aqui na Terra é uma luta constante para sair desse sentimento de solidão. Isso é Freud, né? Todos os relacionamentos afetivos, todas as pessoas buscam o outro para sair desse sentimento de solidão. E ele vai extrapolar isso para uma realidade subjetiva do cosmos, do universo, né? Então, como ele acredita que ele está só dentro de si mesmo, ele também acredita que a Terra é a única bola perdida no espaço que tem vida nesse universo grandioso. Mas a maior parte que dão essas respostas são pessoas que não têm uma certa cultura com relação à astrofísica moderna, né? A astronomia moderna. Com os nossos gigantescos telescópios em órbita da Terra, estamos descobrindo coisas fantásticas aí. E é óbvio, eu respeito todas as opiniões, né? Todas as opiniões que colocaram e que eu não acredito em vida extraterrestre. Nem ia ter, é vida extraterrestre, achar uma bactéria em Marte, achar uma bactéria em Júpiter, outras coisas mais, formas de vida bem primitiva, né? A pergunta fundamental é: o que nós somos nesse universo? Quem somos nós? Por que eu nasço e por que eu tenho que morrer? Qual é o complexo disso tudo? Eu, né, era aluno dos maiores cientistas do Brasil, era aluno do César Lattes na Unicamp, né? Eu tinha aula com o César Lattes de teoria da relatividade de Einstein, as teorias de Einstein e tudo mais, né? E Carl Sagan, um dos maiores astrônomos dos Estados Unidos, que gerou aquela série Cosmos, né, na década de 80, agora foi reproduzida, né, com Greg Tyson, né, esse astrofísico também. E Carl Sagan disse o seguinte: se não existir vida lá fora, vai ser um grande desperdício de espaço e matéria. Se vocês pensam num Deus, num Criador, por que ele iria criar a vida somente aqui na Terra e criar tanta outra grandeza para nada, sem significado nenhum? Me permita te interromper, porque nós começamos mais cedo um bate-papo antes do professor vir aqui para o estúdio. Eu fiz uma confusão, sei lá por quê. Eu fiz essa confusão do professor, da figura do professor. E depois ele me contou que foi aluno do secretário Farid, do professor Farid, é amigo do professor Farid. E me veio à cabeça o Laércio atuando como ator na representação da Via Sacra aqui em Limeira, que é muito famosa, é uma peça que leva muita gente. E o professor falou: não, eu nunca participei disso. Eu não sei por que me veio à cabeça, porque eu fiz essa confusão, professor. Não. Mas eu ia aproveitar esse gancho, caso o senhor dissesse: não, era eu mesmo, para perguntar:
Onde é que Deus se encaixa nisso tudo? Então, vamos conversar sobre isso, então, já que você fez essa pergunta tão religiosa, tão... Eu tenho um trecho na internet que foi feita pela Posati, não é nem uma produção, não, uma produtora que produziu aquele vídeo, Data Limite, segundo Chico Xavier, né? Que está aí. E ele fez essa pergunta para mim e eu respondi da seguinte maneira. Tem 15 minutos de explicação sobre isso. Deus é um grande problema para a humanidade, não a solução. Né? Que ao longo da história, todos os deuses que a humanidade criou funcionavam da seguinte maneira, né? Os babilônios criavam o seu modelo de Deus, né? Os persas criavam o seu modelo de Deus. Os judeus criavam o seu modelo de Deus. Uhum. E os indianos criavam o seu modelo de Deus. Modelo. E esses modelos eram bem distintos e diferenciados na sua concepção. Então, quando o judeu... Nem todos eram cabeludos e barbudos. Não. O Deus indiano é um Deus manifesto em todas as coisas. O Deus judeu já é um Deus imperador, que do alto dirige o mundo ditando regras e leis. Até 10 mandamentos para Moisés. Na Índia não existe esse conceito, né? Os taoístas também têm outro conceito. Então, eu só vou explicar uma coisa muito interessante. Por que Deus é um problema e não é a solução? No sentido. Então, os persas criavam o modelo de Deus e os judeus criavam o modelo de Deus. Aí, os persas iam em guerra contra os judeus, certo? Isso aconteceu na história da humanidade. Foi a destruição do primeiro templo de Salomão, tá? Então, os persas, antes das suas batalhas, invocavam seus deuses, certo? E os judeus também invocavam seus deuses para ir na batalha. Então, no fundo, nós tínhamos uma guerra de deuses. Né? Deus está comigo, vou vencer a batalha porque Deus está comigo. Só que os judeus nunca venceram as batalhas, né? Eles sempre dançou nessa história. Inclusive, quando os persas invadem Israel... Professor, vou pedir licença. Eu vou puxar um pouquinho o microfone aqui. Não, ele é super sensível, né? Fala de longe. O senhor pode falar de mais longe, que ele vai pegar, porque tá dando o que tecnicamente a gente chama de puff. E as pessoas não estão conseguindo ouvir o senhor direito. Então, nesse momento, quando os persas invadem e tomam Israel, a primeira concepção deles é que o Deus de Israel não presta. Não foi suficientemente bom para vencer o seu Deus. E a primeira coisa que ele faz é destruir o Deus. E destruindo o templo. Ele vai lá... O senhor está falando com tanta convicção que eu tenho a impressão que o senhor não acredita em Deus. Não, o senhor é ateu. Muito pelo contrário. Eu não acredito em modelos de Deus. Mas ele existe. As pessoas criaram modelos na sua visão primitiva de mundo, na sua visão primitiva de universo. Então, o que acontecia? Os persas chegavam e iam destruir a base fundamental do povo judeu, que era o seu templo, a sua religião. Né? Então, foi lá, destruiu o templo de Salomão, botou no chão, mostrando, olha, seu Deus não presta, seu Deus não te ajudou, seu Deus não venceu o nosso Deus. O nosso Deus foi muito mais poderoso. Então, esses eram os conceitos quando se ia para as batalhas. Né? Até tem a história das muralhas de Jericó, né? Nosso Deus, então, fez a gente marchar e elas caírem. Então, Deus ajudou na batalha, nós vencemos por causa da ajuda de Deus. Então, cada povo na antiguidade tinha um conceito de Deus. Quando fizeram essa pergunta para Albert Einstein, né? Se Einstein acreditava em Deus, o que Einstein disse? Eu acredito no Deus de Spinoza, do grande filósofo Spinoza. Vocês já viram qual que é o Deus de Spinoza? Não. Aí é que está o segredo, né? Vamos começar a entender agora uma coisa. Se nós temos no Brasil, 12 milhões de terraplanistas... Tudo isso, professor? 12 milhões é 5% da população. Terraplanistas. Imagine quando a gente pergunta, faz uma enquete dessa, se acredita em vida extraterrestre, se tem 12 milhões, eu acredito que a Terra é plana. Né? Então, com quem nós estamos lidando? Quem são os nossos ouvintes? Que tipo de diálogo nós estamos ter com eles para mostrar uma realidade diferente a todos eles? É claro que o ser humano... Mas se não existe um só Deus, e o senhor... Calma, vamos pensar de uma outra forma. O senhor é um professor, o senhor é um astrofísico, não é? O senhor
o senhor defende, então, a teoria do... Tudo isso começou numa explosão, no Big Bang. Também não. Também não. Não. O Big Bang está sendo questionado hoje em dia. O próprio James Webb está questionando o Big Bang. A existência real dessa teoria. Porque quando a gente fala de extraterrestre, eu vou provocar o senhor muito melhor do que eu vai saber se sair de todas essas provocações. Mas eu vi uma coisa outro dia, professor, no YouTube. Eu gosto muito do YouTube, gosto muito do seu canal, vejo os seus conteúdos, recomendo às pessoas. É um grande sucesso o canal e os conteúdos são muito vistos. E falam acerca de muitos temas a partir da existência de vida fora daqui. Mas eu vi, não no canal do senhor, eu vi um post, uma postagem, aquilo a gente chama de thumb, né? Thumbnail é a foto do vídeo, a foto. né? Isso. E na foto estavam um grande líder americano estendendo a mão para um ET humanoide, com características de humano. A cabeça um pouco ovalada, não é? Certo. Os olhos muito grandes, os braços mais compridos. Na mesma foto estava Adolf Hitler estendendo a mão para um ET muito parecido. Eu não cheguei a ver esse vídeo, mas a thumb, Isso. me chamou a atenção. Um grande líder americano estendendo a mão para um extraterrestre e Adolf Hitler estendendo a mão para um extraterrestre. Isso pode ter acontecido? Claro que Reuniões de grandes líderes mundiais? Claro que não. Com ETs? Não, isso nunca aconteceu. Isso é fake. Agora está na moda, fake, né? Fake news e tal. Os americanos gostam de fazer isso. Mas eu preciso completar. Completa. Vamos voltar atrás, senão as pessoas vão pensar que eu sou ateu. Eu não sou ateu. Eu apenas sigo uma ideia de um grande filósofo chinês chamado Lao Tzu, um dos quais eu fiz a tradução, né, do livro de Lao Tzu de 600 anos antes de Cristo, Tao Te Ching, para o português. Tá? O primeiro texto de Lao Tzu, ele tem 81 poemas, o grande filósofo chinês da base do pensamento taoísta chinês. Ele vai falar sobre Deus. Tá? Então presta atenção. Ele começa assim: nós estamos num estado de consciência que nós somos tão ignorantes, mas tão ignorantes, mas tão ignorantes. Nós passamos 24 horas por dia conosco e não sabemos quem somos. Não sabemos quem somos, não sabemos de onde viemos, para onde vamos, qual é a nossa verdadeira essência, a nossa natureza. Não sabemos. Se nós não sabemos quem nós somos, como é que a gente vai poder fazer uma ideia e um modelo de Deus e achar que vai estar certo? Então, a melhor e a coisa mais inteligente a se fazer é não criar nenhum modelo de Deus. Professor, quando o senhor Para fala... se pensar. Quando o senhor fala que o senhor não acredita... Não, que ele não existe. Sim, mas quando o senhor fala que não acredita em um modelo religioso, né? Que seriam as religiões, digamos Sim. assim. Mas aí quando a gente fala que esse Deus, para os cristãos, ele veio em forma de homem e ele ensinou o que se devia fazer, que aí eu estou falando de Jesus Cristo... Sim. O que o senhor acha que foi Jesus Cristo? Porque ele já foi comprovado que Jesus Cristo pisou na Terra. Sim. Aí está, a ciência confirma. Sim. Então, para o senhor, quem foi Jesus Cristo? Um avatar. Um avatar. Um avatar? É. Desses que a gente vê na internet? Não. Ou do filme? Não. Ah. Claro que não. 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 Avatar, no tempo E o avatar não é uma projeção do que a gente gostaria de ser? Não. De alguma maneira? Não. Eu não posso criar um avatar para mim, mais magro, mais jovem, sem cabelo branco? Como é que vocês interpretam as coisas totalmente erradas? A internet é uma bosta, eu vou falar assim, tá? Tem hora que ela é boa pra caramba, tem hora que ela é uma bosta. Que tem de porcaria, se a gente não souber fazer a limpeza da coisa. Avatar é uma palavra Acaba sânscrita. com a vida das pessoas. É uma né? palavra sânscrita, é uma palavra indiana. Muito mal utilizada, muito mal interpretada. Avatar são seres iluminados enviados à Terra do plano espiritual para tirar a humanidade, lançar sementes de luz para a humanidade que vive nas trevas. Então nós temos na Índia Krishna, nós temos Rama, nós temos Buda, esses grandes avatares da humanidade. Eu considero Isaac Newton, Galileu, grandes avatares da humanidade.
Indivíduos que, através de sua ciência, de sua inteligência avançada, tira a humanidade das trevas, levando um conhecimento a mais. Então, avatares são inteligências programadas, espíritos programados para descer a nossa dimensão e trazer uma luz no meio das trevas. Mas quando Jesus... E eles vêm, presta bem atenção, Jesus Sim. é uma coisa muito interessante. Tem até um livro colocando assim, Jesus, um extraterrestre na Galileia. Tem um livro, tá? De onde veio Jesus? Então, mas ele... De onde veio você? É isso que eu tô falando, mas Jesus explica de onde ele veio e ele explica E o da que onde ele ele é. veio? Da onde ele veio? E ele não fala que ele é um avatar, ele fala que ele é o Deus encarnado. Então, isso é um conceito, Deus é um conceito, né? Para você, para os antigos, né? Na Índia, por exemplo, tudo que existe é manifestação de Deus. A galinha, o gato, o cachorro, as plantas, as flores, A vaca o sagrada. ar, as estrelas. Não, todos. É um Deus manifesto, não é um Deus imperador sentado num trono dirigindo o mundo. Deus está dentro de você. Mas Jesus não é um Né? Deus sentado num trono, ele veio para quebrar esse paradigma, né? Então, esta é um modelo, né? Mas aí vem aquela história, né? Volta, Jesus está sentado à direita de Deus. À direita do Pai. À direita do Pai. Porque o Pai é a energia superior a ele. É. Isso. Entendeu? Então, agora vamos com calma nesse negócio. Esses são conceitos religiosos. São Isso. teorias religiosas. Eu sou um cientista, Sim. tá? Então vamos pensar assim. A Terra é um planeta que está dentro de uma galáxia. Nós fazemos parte de um sistema estelar. Nesse sistema estelar, nós temos 9 planetas, até agora descobertos, né? Sim. Podemos descobrir mais ainda orbitando o Sol com a nossa tecnologia mais moderna. Plutão... Contando o Sol. Não. 9 contando o Sol. Não. Planetas são... o conceito antigo de planeta, entrava a Lua, tal, né? Agora é mais moderno, não. Nós temos uma estrela central e orbitando essa estrela central nós temos um monte de coisa, né? Temos cometas, planetas, luas que giram ao redor dos planetas, né? Inclusive, Galileu destronou a igreja, né, católica no começo do Renascimento por causa disso. Porque tudo era o centro da Terra. A Terra era o centro de tudo e tudo tinha que girar em torno da Terra. Mas quando Galileu apontou sua luneta para Júpiter, deu zebra. Porque ele encontrou 4 astros não girando em torno da Terra, girava em torno de Júpiter, que são as luas de Júpiter. Né? Isso descentralizou. Né? Isso para caber. Ele foi elevado ao Tribunal da Inquisição por causa disso. Quase que ele foi queimado na fogueira. Né? Mas ele foi muito inteligente, porque ele era muito amigo do rei da época, né? Do Jovino. E ele chegou para o Jovino e falou: descobri 4 astros aqui que eu botei o seu nome nele. Astros jovinianos, né? Que são as luas de Júpiter. E aí a igreja não podia quebrar muito mal com ele, porque o rei estava protegendo ele lá, né? Das novas descobertas. Então, vamos lá. Só que esse conjunto de coisas que giram ao redor de uma estrela, nós chamamos de sistema solar. Sistema solar. Bom, o sistema solar mais perto, agora você olha para o céu, você vê milhares de estrelas. A olho nu, o ser humano tem a capacidade de enxergar 3.000 estrelas apenas, das quais somente 100 dessas têm nomes próprios. Cada estrela dessa é um sistema solar, podendo ter planetas orbitando essas estrelas. Tá ok? Até a década de 80, nós nunca tínhamos descoberto planetas orbitando outras estrelas. Nós só conhecíamos os planetas em volta da nossa. Mas aí, em 1990, nós lançamos o Kepler, um telescópio orbital, para caçar planetas orbitando outras estrelas. Bom, hoje nós temos mais de 5.000 planetas descobertos orbitando outras estrelas do sistema solar. 5.000? Outras 5.000 estrelas. De planetas, todos os tamanhos. Orbitando outras estrelas visíveis no céu. Essas estrelas que estão, então... Maiores que a Terra? Maiores, menor, maior, igual, parecido, para o tamanho de Júpiter, tudo quanto é tipo. E nós já descobrimos vários planetas com características muito parecidas com a Terra e que a gente chama na zona habitável, que é uma distância entre a estrela que tem a probabilidade, pode ter, tem água líquida, essa coisa. E nós, leigos, só conhecemos Plutão, Saturno, Marte, Urano, Netuno...
Exatamente. O que faltou? Me ajuda aí. E começa lá no começo. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. 9 planetas. Né? Agora, Plutão foi rebaixado para planetoide, porque ele é muito pequeno. Ele é menor que a nossa Lua. Né? Bom, então vamos adiante. Quantas estrelas será que tem no universo como um todo? Se cada estrela pode ser um sistema solar com planetas orbitando. Eu não faço a menor ideia. Então, e aí, esse problema de não fazer a menor ideia é que vocês constroem modelos errados de Deus. Não, mas professor, por exemplo, pegando o gancho da pergunta do Couve. Não, mas a gente não cria modelo de Deus. Mas falando de calma, Jesus. Calma. Não, calma. Vamos respeitar o porque professor. Deus é um assunto... A gente faz o debate. E nós temos pessoas convictas. Um religioso muito convicto e o professor aqui falando sobre o entendimento da ciência. Jesus Cristo, na opinião do professor Lalá, é hoje... o maior exemplo eu acho que o professor Lalá não acredita. Não, ele está sendo muito polido para dizer que não como vocês acreditam. Não, Caio, é porque assim, pode até discutir existir, Deus é uma situação. Como Agora, dizer acreditam. que Jesus não existiu... Não. Mas ninguém está falando que Jesus não existiu. Não, mas enfim, mas o professor Lalá disse que Jesus é um avatar. Mas o senhor concorda que ele é o maior modelo, o maior exemplo de bondade, de benevolência, de caridade? Ele é perfeito. Mas tem 5 mil planetas. Mas eu queria saber o que o professor Lalá acha de Jesus. Aqui, pro planeta Terra, sim. Legal. Mas para os outros milhares. Mas é isso. Você acha Jesus legal? Um grande mestre para a humanidade. Mas você acha que é o mais perfeito que já... É um conceito também, o mais. Tudo você tem mais. Por que vocês colocam mais? Mas o que eu disse... Esse é o problema. Entendeu? Vamos com calma, porque entrar nesse campo... Deixa eu terminar a minha ideia. Está muito nervoso, Couve. Está muito nervoso. Deixa eu terminar a minha ideia. Aí vocês vão pensar, né? O Deus de vocês e o Jesus de vocês. Mas deixa eu colocar as minhas ideias primeiro, tá? Eu não estou aqui para convencer ninguém de nada. A gente está compartilhando ideias. Debate. Compartilhando ideias. Então, a nossa galáxia... O cientista descobriu que as estrelas no universo, elas andam em grupos, em conjuntos. E esses conjuntos gigantescos nós chamamos de galáxia. Bom, a nossa galáxia tem 400 bilhões de estrelas. 400 bilhões de estrelas. Cada uma dessas estrelas, com grande probabilidade de ter sistemas solares, planetas em volta. Eu estou falando de 400 bilhões. Vocês assistiram o filme Star Wars, Guerra nas Estrelas. Aí você viu o Darth Vader querendo ser imperador da galáxia. Olha que louco, queria ser imperador da galáxia. A Terra, um planeta, já não servia mais. Né? E interessante, quando o filme começa, ele vai falar que a história se passa numa galáxia far away, ou seja, muito distante, até outra galáxia onde a história Star Wars acontece. Bom... Então, mas o Luke Skywalker... tem um formato de humano. Então, isso? Não é? O Darth Vader, não. Sim, também. Ele é humano. Ele é humano. Ele pegou fogo. Mas ele usa aquele capacete. Sim. Não, mas ele é humano ali. Ele é humano, ele só pegou um acidente. Pai, né? Bom, então vamos lá. Olha que loucura. Olha aí, professor, esse com a cabeça está falando, minha cabeça está girando. Mas eu fico imaginando o seguinte: ser imperador de uma galáxia. Os extraterrestres poderiam até ter feições iguais às nossas. Pode, não tem problema. Pode. Então vamos lá. O Darth Vader, vamos supor que ele quisesse ser imperador da nossa galáxia. Tá? Ok? Tá? Presta bem atenção. Eu fiz uma conta. Se eu, Laércio Fonseca, construísse a maior nave, a mais sofisticada nave, que é essa última da Discovery do Star Trek, que ela salta, é uma saltadora quântica. Não tem tempo no deslocamento. Então eu programo minha nave para ir agora nessa estrela, e depois eu salto, pá, instantaneamente. Não tem tempo. Ok? Olha que nave, não tem nave melhor que essa. E eu vou conhecer todas as estrelas da nossa galáxia. Mas eu vou permitir que você fique um dia terrestre em cada estrela. São 24 horas. Ok? E você vai mapear a galáxia. Você vai mapear a galáxia. Esse é o seu trabalho. Certo? Então, vamos repensar tudo isso. Vamos pensar esses números, depois nós repensa os nossos modelos aqui. Os nossos conceitos de Jesus, de Deus e tudo mais. Então, eu fiz essa conta. Você vai... Tem 400 bilhões de estrelas. Então, você vai demorar nessa viagem para fazer isso? 400 bilhões de dias.
Mas 400 bilhões de dias, dividido por 365 dias, vai dar, presta atenção, para você acabar essa missão, vai demorar 1 bilhão e 200 milhões de anos. Não, eu quero viver só uns 80. Para você fazer essa pesquisa. 1 bilhão é muita coisa. All right? Sim. Só que as galáxias, a nossa galáxia no universo é uma galáxia M. Não tem só a nossa galáxia. Nós temos uma vizinha visível a olho nu chamada Andrômeda. Ela tem 1 trilhão de estrelas. 1 trilhão. Então, depois que você acabou de mapear, fica num dia, você vai para Andrômeda. Mas a tecnologia não pode mapear isso, calma, professor, já que o humano não vai conseguir? Calma nessa sozinho, hora. Com um bloquinho. Agora, anotando. nós descobrimos uma galáxia gigante, o James Webb, que tem 100 trilhões de estrelas. Sabe quantas galáxias nós já mapeamos no universo? Galáxias. Você vai fazer assim, você vai chegar de noite, você vai pegar um alfinete de cabeça, você vai apontar para o céu. Estica a mão e aponta para o céu. Aquela cabeça do alfinete lá, aquele volume pequenininho do espaço ali, você vai pegar o James Webb e vai dar um zoom naquele cabeça do alfinete. Nós fizemos isso e ele fotografou o zoom máximo, Deep Space. Ele fotografou 60 mil galáxias. Galáxias. E cada ponto que eu for dando zoom, eu vou descobrindo galáxias. Nós já mapeamos, presta atenção, mais de 1 trilhão de galáxias. Você tem que colocar o seu Deus em cima disso. Ele tem que tomar conta de tudo isso. E você tem que perguntar por que ele fez tudo isso? Por que ele construiu esse universo inteiro? É muito trabalho, né? Muito trabalho. Na Terra são 7 bilhões de habitantes, imagina 1 trilhão. Então, vamos ampliar o nosso horizonte para entender quem é Deus. Se você ficar com a cabeça só na Terra, que Deus que você vai criar? Que conceito de Deus você vai criar? Né? Mas, professor, se a existência humana já há esse vazio existencial, se as pessoas são solitárias, a gente não vai se apegar a uma força, a uma energia como a de Deus? Porque eu fico pensando, o senhor tem razão. Os políticos é que dizem, né? Aqueles políticos poderosos dizem, você não sabe o que é a solidão do poder, né? O senhor falou, a pessoa vai para uma cirurgia sozinha, ela vai para o caixão sozinha, no fundo ela está sozinha, por mais pessoas que ela tem em volta. Então a solidão do poder, né? Quando o presidente da República tem que decidir alguma coisa, ele está sozinho, e ele é o presidente de uma nação de 200 milhões de habitantes. Agora, para preencher esses vazios, por outras razões também, não é necessário que eu me fie a minha confiança, a minha fé em Deus? Mas é o que eu queria completar, Caio. Nós não criamos, pelo menos o cristão, ele não cria um conceito de Deus, porque já vem pronto, Jesus já veio para ensinar o que é Deus. E aí você tem que seguir aquilo. Então, agora você vai mais longe. De onde veio Jesus? Jesus veio de Deus. Mas onde está esse Deus? Aí você tem que perguntar para ele quando a gente morrer. Então, isso são os mistérios da fé, que se você não tiver... a fé se baseia a partir do momento que você acredita em alguma coisa que você não vê. A ciência não pensa assim. Por exemplo, quando chegaram para Galileu, para Isaac Newton, e perguntou, por que as coisas caem na Terra? E por que a Lua não cai na Terra? Se você chegar para um cristão, ele vai falar, não cai porque Deus quer. Então está resolvido o problema. Não, o cristão acredita na ciência. Entendeu? A gente sabe que existe a galáxia. Tem cristão que acredita na ciência, tem cristão que tem essa Galileu, fé cega, igual o professor fala, tudo é Deus. Galileu, tem esses dois cristãos. Na época de Galileu não acreditava, e quando ele começou a contrariar, ele foi até quase queimado ali na fogueira. Então, na verdade, né, quando uma criança chegou na sua casa para sua mãe, né, depois que a mãe fez ginásio, colégio e tudo mais, e a criança pergunta, mamãe, por que as coisas caem na Terra? Aí a mãe toda inteligente, achando que sabe das coisas, porque as pessoas acham que sabem, mas não sabem, elas têm conceito só. Elas vão dizer o seguinte, filha, cai por causa da gravidade. Mãe, por causa da gravidade. Legal, né? A criança vai embora satisfeita, isso é uma criança idiota. Ela tem que fazer a segunda pergunta, mas o que é a gravidade? Nem Isaac Newton respondeu isso. O que é a gravidade? Uma força invisível que atua no vácuo, que prende planetas, estrelas distantes numa órbita, num conceito. É uma coisa muito louca, né?
Quando foram perguntar para Albert Einstein, quando Einstein ele queria sair da Alemanha e radicar nos Estados Unidos, a embaixada americana, porque existia uma treta com o nazismo estava ascensionando na Alemanha, aquela coisa toda, o neossocialismo, aquela coisa toda. O Einstein foi para a embaixada americana e um cidadão foi entrevistar o Einstein para ver se ele ia dar a cidadania americana e ia deixar ele mudar para os Estados Unidos. E a primeira pergunta que esse entrevistador faz para Albert Einstein é se ele acredita em Deus. Einstein falou, sim, mas é claro que eu acredito em Deus. Por que eu não acreditaria em Deus? Não, mas porque o senhor é um cientista, porque né, a minha conceito é que eu seria um ateu, porque todo cientista é ateu. Né? Você pega os grandes filósofos aí, famosos que estão na televisão, aí, todos se jogam ateu. Né? E Einstein falou, não, mas por quê? Mas o senhor não fica fazendo conta, tentando desenvolver uma teoria e tal? O senhor acredita que Deus fez o universo? Fala assim, acredito. Mas por que o senhor fica fazendo todas essas contas então? Ah, meu filho, porque eu só quero saber como Deus fez o universo. A minha teoria, o meu trabalho, não discorda de nenhum ponto de vista dessa sua visão que Deus criou o universo. Eu só quero saber como é que ele fez. Então, o cientista procura entender a natureza das coisas e como tudo foi construído, como tudo foi feito, como esse universo se originou, como a vida se originou no universo, como a vida se originou na Terra, qual que é o conceito de vida. O que você pode chamar de vida? Tem vida após a morte? Claro. Se tem vida após a morte, onde ela está? Após a morte. Então, mas aonde? Geograficamente falando. O senhor acredita em vida após a morte? Claro. Eu acho que está no céu. Por exemplo, e o que é eu o céu? acho, para mim, eu faço... onde fica o céu? Eu faço essa figura. Para mim, onde fica o céu? Eu falei, eis o mistério da fé. Você acredita... Sim. Eu acho que eu vou para lá. Você não precisa ver, né? Exatamente. Isso é o que a gente aprende. Eu acho que eu vou passar por algum lugar antes. Purgatório. Não, todo mundo vai passar pelo umbral, todo mundo é pecador. Isso mas fácil. Que eu acredito na vida eterna. Eu sou uma pessoa, claro que eu acredito na vida eterna. Eu sou uma pessoa que o mistério do extraterrestre nunca vai ser Eu não sei onde é, viu, professor, mas acho que é melhor do que aqui. Vai ser solucionado, nunca vai ser solucionado sem o conceito da vida após a morte, entender vida após a morte. Eu escrevi um livro, né, que se chama Física Quântica e Espiritualidade, onde nós tentamos demonstrar matematicamente, cientificamente. Tem um grupo em Genebra, na Suíça, trabalhando com a minha teoria, tentando colocar ela no laboratório para fazer testes. Estão fazendo testes computacionais, porque fica mais barato no começo do que investir em um laboratório sofisticado. A ideia é demonstrar que existe, ao redor da Terra, vários níveis quânticos de matéria. Matéria. E é como se a Terra tivesse outras superfícies de matéria quântica menos densa, mas com átomos, prótons, elétrons, mesma coisa, só que com outra densidade. No meu livro, isso está demonstrado matematicamente, dentro de um modelo da física quântica. Tá? E a ideia é aquela que você vê no filme Nosso Lar, do Chico Xavier. Uhum. Nosso Lar, de Chico. Existe uma sociedade toda existindo fora da matéria. Cidades inteiras, mas nesta superfície que fica a 500 quilômetros de altura da Terra. Não tem nada a ver com Stranger Things, é outra coisa. Não. Aquele mundo... Invertido. Não, nada a ver. Tem a ver com o Nosso Lar. Por isso que bom a gente filme, sempre viu? aponta... É bom até para os católicos, é bom ver. Quando eu morro eu vou para o céu, para cima. Porque, na verdade, são transferidos esses espíritos para essa dimensão. Mas lá é bonito, professor. Lá tem campos floridos, pessoas boas, pessoas sendo tratadas. Quando não é umbral, né? Ah, sim. Quando não é umbral, não. Umbral então, é ruim. Essa é a teoria espírita, né? Uma maneira de você explicar a vida após a morte. Males sendo tratados, como uma realidade. Né, do corpo, da alma. Porque os médiuns, os grandes médiuns, eles dialogam com o espírito normalmente, interagem, vê. Mas os extraterrestres são espíritos? Então, essa que vem a nossa questão. Por isso que eu disse para vocês, para entender o extraterrestre, você precisa entender a nós primeiro. Quem somos nós? Antes de você fazer a pergunta, quem é o ET? De onde ele vem? Faça a pergunta, quem eu sou, de onde eu venho?
Será que os extraterrestres em outras estrelas, em outros mundos, em outras galáxias, não têm a mesma natureza, a mesma origem do que nós? É possível que nós sejamos extraterrestres? Imaginar se Deus. Não, porque a gente vive na Terra, daí não é extraterrestre. Não, mas se você acredita que a vida não tem fim. Se Deus. Para outras pessoas, para outros seres. Poderia ter criado outros mundos. Tem uma música caipira, né? Uma música sertaneja feita em 1955 pela dupla Palmeira e Biá. Né? Se chama Disco Voador. Tomara que seja verdade, que exista mesmo, disco voador. Então tem uma frase lá, colocada pelo Caipira, né? pelo Biá, né? Que significa assim: se Deus, que é todo-poderoso, fez esse colosso suspenso no ar, por que não deve ter criado um mundo apartado da guerra e do mal? Tem gente que não acredita, acha que é fita os mistérios profundos. Quem tem um filho pode ter 2 filhos, e o Senhor também pode ter outros mundos. Você tem que pensar Deus agora. Isso, que foi escrito há quantos anos, professor? 55, foi 1955. Mais de 60, quase 60 anos. Então, você tem que pensar que o Deus que criou você, que criou eu, criou a Terra, a vida aqui, ele criou essas galáxias todas aí. Trilhões de galáxias. Você tem que perguntar por quê. É por isso que o Carl Sagan dizia, se existe vida só na Terra, é um grande desperdício de espaço, um grande desperdício de matéria vazia. Deus não faria essas coisas à toa se não fosse ter uma utilidade prática para tudo isso. Então, nós estamos no século XXI e nós temos que fazer uma ponte muito avançada entre ciência e espiritualidade. Porque quando você tem apenas espiritualidade sem ciência, vira um fanatismo onde a gente cria dogmas. Mas a ciência sempre andou junto com a religião. Ciência, não, isso não é verdade. Um dos dons do Espírito Santo pela Igreja Católica é a ciência. Tanto é que São Lucas era médico. Mas a maior parte dos cientistas não são religiosos, nem espiritualistas. Mas não significa que a Igreja não aceita a ciência. A Igreja sempre aceitou a ciência. Muitos são ateus, né? Mas a Igreja... agora eu falo pelo católico. Sempre aceitou a ciência. Então, mas agora o católico, mas os que não são católicos. Daí eu já não sei. Aí entendeu? Então, isso, na verdade, a ciência, ela fez uma separação profunda da Igreja no final da Idade Média. Ela separou, ela quis a Igreja longe dela. E a ciência foi para um ramo e a religião continua no outro. Essa é a verdadeira dicotomia da ciência, essa é a filosofia da ciência. Se você estudar a filosofia da ciência, você vai entender isso. Todos os cientistas se afastaram da Igreja. Porque a Igreja tinha regras e leis que ela ditava, você tinha que aceitar, você não saía para a fogueira. Né? Os seus dogmas não podiam ser questionados. Você está entendendo? Então, existe uma teologia da Idade Média e uma teologia moderna. Você não tem noção quantos padres, quantos bispos me seguem na internet, são seguidores das minhas palestras. A gente já teve discussões. Padres vêm assistir minhas palestras, vêm sentar comigo. Né? O que nós devemos... nós estamos num momento que a gente tem que abrir a mente. Se você não abrir a mente, ficar com uma mente de 2000 anos atrás, você não vai chegar em lugar nenhum. Certo? Dogmas são questões de fé, mas questões de fé é uma coisa muito antiga e primitiva. Nós temos que ampliar isso daí. Tem que fazer um upgrade em tudo isso aí. Nós temos que fazer perguntas, não ter medo de fazer perguntas. Aí, já pensou se chega e estaciona uma nave em órbita da Terra com mais de 1000 quilômetros de diâmetro? O que você vai perguntar? De onde vem esses caras? Quem são esses caras? Quem é o Deus desses caras? Olha a crise que vai ser gerada em nosso planeta. E isso pode acontecer. Uma nave... Nani, eu vou pedir ao professor um segundo só. Couve só um segundo. O professor vai tomar um pouco d'água. Eu vou me despedir do Zé. O Zé já foi? Já foi. Tchau, Zé. Tchau, Zé. Mas eu queria colocar aqui o seguinte. Esse programa é um programa popular. E recebe todo tipo de pessoa e isso nos alegra muito. Todo santo dia a gente vem para cá para tentar fazer maior essa nossa comunidade. Então, por isso a gente fala de todo tipo de assunto e recebe com carinho todo tipo de pessoa. E convida você a estar dentro do programa, a participar do programa, a interagir conosco, curtindo a transmissão. Nós chegamos aqui a 81 curtidas, vamos aumentar esse número de like, porque a meta da Nani Camargo hoje é muito ambiciosa, de mais de 200 curtidas. Inscreva-se no canal, compartilhe esse conteúdo. Eu tenho absoluta certeza que, assim como das outras vezes em que esteve aqui, o professor Laércio, porque o conteúdo do professor Laércio fica no YouTube. Então, ele é acessado por milhares e milhares de pessoas e a audiência será recorde, porque as pessoas querem ouvir o que ele tem a dizer. Independentemente de serem pessoas muito interessadas nos assuntos que ele habitualmente trabalha,
ou pessoas para quem esse assunto é novidade. Então eu vejo aqui comentários elogiosos, eu vejo comentários críticos, eu vejo pessoas mais educadas, eu gosto mais delas, pessoas mais agressivas, eu gosto um pouco menos dessas pessoas que agridem. Não há razão para agredir ninguém, né? Há razão para ouvir, prestar atenção, depurar o que é falado aqui e formar a própria opinião. A gente quer trazer todo tipo de informação que é útil, que é relevante para a vida. Mas aí tem um comentário, professor e Covre, que eu quero ler, do Edson Martins. Entrevistar um ser evoluído como o professor Laércio num programa popular como é o Meio-Dia, 80% das pessoas não vão compreendê-lo porque tem a mente muito fechada. Ora, Edson, todo mundo é capaz de entender qualquer coisa. Talvez algum assunto seja mais complexo, demande um pouco mais de atenção, mas não vamos tratar o nosso público como um público incapaz de compreender coisas mais complexas. Claro que não. Não claro é por aí. Não é por aí que a banda toca, Edson. Nossa. Esse programa é popular, graças a Deus. E a presença do professor Laércio aqui deixa ele mais popular e traz mais pessoas ainda para ele, todas capazes de entender, concordar ou não. Aí ele termina dizendo que 80% da nossa audiência tem a mente fechada, inclusive você, viu, Coco? Eu não tenho a mente fechada. Não. Eu votei na enquete ali que eu acredito em vida após morte, não, em extraterrestre, vida extraterrestre. Votei que sim, eu acredito. Eu só estou questionando perante conceitos da minha religião a qual eu acredito. E são conceitos que eu sei que dentro da igreja não são como a gente discutiu aqui. A Igreja Católica, ela prega a ciência. São Lucas era médico e vários outros santos foram médicos e um dos sacramentos da Igreja Católica é o dom da ciência. Se a Igreja na Idade Média teve seus erros, isso é reconhecido pelo catolicismo, com certeza. A Idade Negra da Igreja, a Idade Escura, né, da Igreja. Agora, você falar que a Igreja nunca aceitou a religião, isso é uma parte que não é verdade. Acredito que na Idade Média, essa parte que a igreja tem que olhar e se reformar, não repetir, digamos assim, ela existiu com certeza. Queimava as pessoas, né? Colocava os cientistas como bruxos, mas isso não era o conceito que era para ser seguido. Eles desviaram porque eram feitos de homens, homens que erraram. É isso que eu quis dizer. Não, mas está certo. Mas por causa disso, a ciência ela criou uma verdade oposta da religião. Tá? Jesus sempre dizia, conheça a ti mesmo e conhecerás a Deus. Essa é a frase de Jesus. Você conhecer a ti mesmo. É a mesma frase do Buda. Né? Conheça a ti mesmo, você vai descobrir o Buda que existe dentro de você. Não é algo que tem que se tornar amanhã. Você já é. Você só tem que descobrir. Quando Jesus cita essa frase, conheça a ti mesmo e conhecerás a Deus, isso significa uma jornada interior. Um processo de ir para dentro. É isso a base da religião. A base do cristianismo, inclusive. A ciência, quando ela se dicotomizou, se separou da igreja, né? Vocês já assistiram o Arquivo X? Qual que é a máxima do Arquivo X? A máxima do Arquivo X é a máxima da ciência. A verdade está lá fora. Mas isso contraria todos os princípios religiosos, que a verdade está dentro de você. Tá? Então, essa é a dicotomização. A ciência, ela fez assim, ela foi buscar a verdade lá fora e esqueceu o homem, esqueceu o interior. Então, ela foi buscar no cosmos, no universo, nas estrelas, nas galáxias. Ela foi buscar no microcosmos, o pessoal da física quântica foi para o microcosmos, foi estudar o átomo, a natureza do átomo e tal, e esqueceu o ser humano. Esse ser humano, esse cientista, essa ciência, ela se separou profundamente dos conceitos religiosos. Por preconceito mesmo. Tá? Tem um livro de um grande físico, de um grande cientista, na qual eu trabalhei muito em cima dele, se chama Fritjof Capra, se chama O Tao da Física. O Tao com Ao, com O. Né, que é um paralelo entre os pensamentos da física moderna e as religiões, e as filosofias orientais e até a filosofia cristã. Né, tentando entender os conceitos que levaram o que é conhecer o universo através da religião e o que é conhecer o universo através da ciência. Tá?
Então, essa é a grande discussão. Se hoje existe algum paralelo, né, na descoberta de um filósofo como Platão, de um filósofo como Buda, como Lao Tzu, né, como Jesus, e o que a ciência está descobrindo hoje na sua busca pelo universo, na busca externa, na busca do microcosmos, né? Vocês assistiram o famoso Oppenheimer agora, um dos gênios da humanidade, né? Fomos estudar o átomo, descobrimos as maiores fontes de energia que deu a maior arma de destruição em massa para a civilização, que é a bomba atômica, né? Você está entendendo? Então, até hoje a ciência não se encontrou com a religião. Tá? Eu sou um cientista, eu vivo no meio de cientistas, eu sempre vivi no meio de grandes cientistas, sabe? Então, é muito raro você ter um cientista religioso. Você tem religião, professor? Eu sou espiritualista. Eu sou um médium desde criança. Eu sempre fui um médium desde criança. Eu me tornei físico, mas eu não sou um físico que virei religioso. Eu sempre fui um religioso que virei um cientista. Você está me entendendo? Então, eu tenho a minha experiência pessoal, a minha experiência como médium, como sensitivo, sabe? Como alguém que está vivenciando uma experiência, né? E tento compartilhar isso com as pessoas. Compartilhar, nunca impor. O senhor sente que as pessoas lhe fazem injustiça, professor? Ou o senhor ainda é vítima de muito preconceito? É natural. O preconceito é uma coisa inerente ao ser humano, né? Quando você fala para todos, você põe a cara para bater, né? Uhum. Então, você vai ter aquelas pessoas que são radicalmente contra as suas ideias. Por exemplo, o fato de eu ser um médium, né? O fato de eu ser um sensitivo. Quantas e quantas religiões aí não são contra o espiritismo? Né? Chico Xavier foi perseguido a vida inteira pelos religiosos, pela própria Igreja Católica, né? Foi processado pela Igreja Católica, né? Por curandeirismo e muitas outras pessoas. Então, sempre houve um conflito ideológico. Todas as religiões, né? As religiões todas têm conflitos ideológicos entre si. Isso é natural. E eu encaro isso com naturalidade. Eu não fico nem um pouco chateado, não, porque é a natureza de cada um. Eu respeito a ideia, as ideologias de cada um. E eu tenho a minha. E eu posso professar a minha e colocá-la na internet. Quem gostar, quem gostou, quem não gostou... E o senhor sente que isso... São os haters. O senhor sente que isso é uma missão? Hã? O senhor sente que isso é sua missão? É claro, todo ser humano vem aqui na Terra para fazer alguma coisa. E que sabe que ele faça uma coisa útil para a humanidade, né? Tem muito que vem fazer desgraça para a humanidade. Então, o importante é a gente vir com a consciência de que a gente tem que fazer uma coisa boa, uma coisa útil para o nosso semelhante. E eu escolhi a profissão de ser um professor, né? Eu sempre ensinei matemática, física, astronomia, astrofísica, e gosto de ensinar essa espiritualidade. Gosto de ensinar, eu sou um dos pesquisadores de mais de 50 anos de ufologia da vida extraterrestre, e hoje esse fato está se tornando contundente na comunidade científica mundial. Quantos amigos meus cientistas não acreditavam? Agora você vê imagens fornecidas pela Marinha Americana, né? O pessoal está sendo chamado no Congresso. A NASA, pela primeira vez na história, há 2 meses atrás, veio a público para fazer uma conferência sobre OVNIs. 3 horas de conferência sobre OVNIs. A primeira vez no mundo que ela faz isso. E ela agora, em agosto, ela vai publicar um relatório final sobre as pesquisas sobre esses objetos não identificados, filmado e fotografado pela Marinha Americana. Quer dizer, vai se dar publicidade. Ela vai ter, então ela vai ter que chegar. Né? É ou não é tecnologia extraterrestre? É essa que estão colocando contra a parede. E essa semana que passou, foi um cidadão lá no Congresso americano, chamado para o Congresso americano, fez ele jurar, sob juramento, que ele diz que os americanos têm tecnologia extraterrestre e corpos extraterrestres capturados. Desde aquela autópsia? Desde lá daquela década de 30, então, salvo engano. Não, década de 50. 50? É. Entendeu? Então, muita coisa pode vir à tona. Muita coisa pode ser revelada. E nós temos tendo um aumento, mas um aumento astronômico de aparição de OVNIs no mundo inteiro, como nunca se viu antes. E o fato hoje de cada um ter um celular na mão e filmar, está entupindo as redes sociais de imagens de objetos não identificados. É como se a Terra tivesse, os ETs resolveram se mostrar
de uma forma grandiosa para a humanidade e pode chegar um dia que vai haver o contato oficial. E eles têm aquele formato, professor, de charutos ou de discos? Muitos variados. N formas. Não é um formato específico. Professor, chegar o dia de nós, humanos, termos o contato oficial com os extraterrestres. Como? Posso fazer uma... vou contar uma história para vocês. Antes da pandemia... Essa imagem é uma imagem ilustrativa? Ela... Isso é bobagem. É bobagem. Não é assim? Não. Antes da pandemia, presta atenção, eu estava fazendo uma conferência de ufologia em São Paulo. Eu não posso citar o nome dela. Mas eu terminei a conferência, uma senhora de uns 60 e poucos anos se aproximou de mim e falou o seguinte: professor, eu preciso muito da sua ajuda. Eu falei, não, o que eu posso te ajudar, minha senhora? Olha, eu estou no Brasil agora, eu venho assumir uma cadeira no ITA de astronáutica. Eu trabalhei 15 anos no projeto do ônibus espacial americano para a NASA. E estou retornando ao Brasil, porque o projeto do ônibus espacial acabou, né? E ela vai assumir uma cadeira de professora de astronáutica no ITA. Mas antes de eu sair dos Estados Unidos, eu recebi uma incumbência da ONU. A ONU me deu uma incumbência. Eu vou me reunir esta semana, ela falou, em Genebra, na Suíça, com um grupo interdisciplinar para elaborar um documento, um protocolo, como proceder diante de um contato extraterrestre. Presta atenção, oficial, a ONU está preocupada em construir um documento onde todos os países vão assinar. Se aparecer objeto, qualquer coisa, o protocolo é colocado em regra e todos terão que agir dentro do protocolo. E ela falou assim para mim, eu preciso da sua ajuda, porque eu não entendo nada sobre o assunto. Olha, ela falou isso, ela foi assistir minha palestra, porque ela não entendia nada, ela era uma cientista. Uhum. E eu só posso dizer para vocês que esse documento está pronto, foi elaborado há mais de 2 anos. Então, se ET não existe, disco voador não existe, para que a preocupação dos cientistas em elaborar um protocolo dessa natureza? É óbvio que ele sabe que existe e mais cedo ou mais tarde esses extraterrestres vão se mostrar publicamente e nós vamos ter que saber como vamos agir diante de um fenômeno dessa natureza. E eles apareceriam para falar o que com a gente, professor? Essa é a grande pergunta, né, meu grande amigo? Eu tenho certeza que você vai fazer a pergunta para quem que é Deus para eles. Não. Vai nada, cobra. Eu já sei quem é. Ele já partiu na pista, a primeira aparição, se enfiou a cabeça. Tem gente te chamando de bitolado aqui, viu? Ou a nós todos. Elisa Maria Ferreira Barbosa. Tô com dó do professor. É muito difícil mostrar ângulos diferentes para pessoas bitoladas. Não é assim. Gente, isso aqui é um programa de debate e... Não, os bitolados somos nós. Somos nós. Eu acho que mais você. Eu acho que sou eu ainda. E até porque, Caio, não são cientistas Daniel perguntando para o professor, não é? Nós somos jornalistas. É comum. Exatamente. Cara, vocês têm que entender que eu tenho o maior respeito por todos vocês, tá? Eu sou um professor que eu pegava na mão de aluno no supletivo ginasial noturno. Vocês têm noção da dificuldade que essas pessoas têm de aprender matemática? Sabe? Então, eu conheço o meu trabalho e minha missão, sabe? E eu, como um professor, eu tenho que ter a maior arte, a maior habilidade de colocar novas ideias em suas mentes para o questionamento, para o crescimento. Não há crescimento sem questionamento, sem novos conhecimentos. Senão você estagna naquilo e a vida inteira você não sai daquela posição. Então, conhecimento é uma coisa que tem que ser engendrada todos os dias, é um exercício diário do nosso ser, buscar o conhecimento. E o cientista está sempre na fronteira do conhecimento humano. É óbvio que, naturalmente, ele está distante da massa coletiva, do povo, mas ele tem que ter consciência disso e tratar todo mundo com respeito e igualdade e com muito amor em cima disso. Porque essa é a profissão do professor. É a arte de você transformar coisas complexas em coisas que as pessoas simples e humildes possam compreender e entender. Educadora.